Olá, que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade para você. Nós vamos falar hoje de 8 sonhos que representam que você é um escolhido por Deus para um propósito específico. Eu acredito que cada pessoa aqui nessa terra, Deus tem um propósito para a vida dela. Agora, existem algumas pessoas que Deus tem um propósito diferenciado para a vida delas. Elas são escolhidas por Deus para coisas muito específicas, como, por exemplo, levar a palavra dele, ou até mesmo ser uma pessoa que vai permitir com que a sua voz seja um instrumento de Deus para alcançar pessoas através da música, através da pregação, enfim, são pessoas que têm um chamado de Deus. De repente você está aí na vida e não sabe qual que é o seu propósito, não sabe o que Deus tem reservado para você. Agora, nessa lista de sonhos que eu vou passar para você, desses 8 sonhos, Deus pode falar com você e já está, na verdade, falando com você através desses sonhos que nós vamos compartilhar hoje aqui. Eu tenho certeza do que eu vou falar para vocês agora aqui. Tem muita gente que já recebeu o propósito de Deus em sonhos. Tem muita gente que já teve sonhos proféticos, revelações de Deus na madrugada. Quando Deus revelou a ele ou revelou a ela o que tinha preparado como destino, como propósito. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E quero começar com um texto bíblico, que é o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, um texto muito conhecido, onde Jesus diz assim: Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Jesus é o acesso. Sempre que você quiser se aproximar de Deus, que você quiser sentir a presença de Deus, sentir o toque de Deus na sua vida, você tem que se aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos conecta ao Pai. Então, se você quiser falar com Deus, no nome de Jesus Cristo, você consegue. Então, quero falar aqui sobre 8 sonhos que eu quero compartilhar com você, 8 sonhos que representam que Deus escolheu você. O primeiro é quando você sonha com alguns versículos bíblicos. E são versículos referentes à palavra, à pregação. E eu vou começar dando o meu testemunho. Eu, por 3 noites consecutivas, eu recebi um versículo bíblico. Mateus 3,3 foi a primeira passagem. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, eu tive por 3 noites consecutivas, eu tive esse versículo revelado para mim em sonhos. Quando eu acordei pela manhã, eu estava com esses versículos gravados, grudados em mim, podemos dizer assim. E isso foi o chamado de Deus. Você sabe que quando 2 coisas se repetem, elas já são tidas como verdadeiras. Mas quando 3 se repetem, então ali não existe sombra de dúvida. E eu tive 3 noites consecutivas em sonho a revelação desse versículo, em passagens diferentes. Primeiro foi Mateus 3,3, depois foi outra passagem, depois foi outra. E isso foi o meu chamado de Deus. Aí começou o meu chamado. Deus havia me chamado para ser uma voz que clama. Talvez muitos que estão aqui também têm um chamado de Deus. Então esse é o primeiro sonho, amém? Quando você tem versículos ministrados em você.
Segundo sonho, você recebe uma Bíblia dentro do sonho, certo? Ou você tem a visão de uma Bíblia. Isso também é o significado de que Deus escolheu você. Quando você sonha com uma Bíblia ou sonha recebendo uma Bíblia, esse é um dos sinais que Deus ele escolheu você para um propósito relacionado à palavra dele. Tem pessoas, e agora vem o terceiro sonho, quando você sonha com grandes multidões, nível de influência. Você terá um grande nível de influência sobre muitas pessoas. Então, você é escolhido por Deus para ter um grande nível de influência. Número 4. Quando você sonha orando pelas pessoas. Tem muitas pessoas que sonham orando por pessoas, impondo as mãos na vida de pessoas, e isso está relacionado ao chamado de Deus na vida dela. Também, eu quero que você preste atenção, tem pessoas que sonham expulsando demônios. Algumas vezes, isso representa batalha espiritual. Mas pode haver vezes onde Deus está dizendo que vai usar você para libertar pessoas de cativeiros espirituais. Certo? Quinto sonho. Se você sonha libertando pessoas ou crianças de prisões. Certo? Sempre que você sonhar libertando pessoas dentro do seu sonho, tirando pessoas que estavam em cativeiros, tirando pessoas que estavam em celas, isso está relacionado também ao teu propósito, que você tem um chamado de Deus para libertar pessoas que estão em cativeiros espirituais. Você vai ser usado por Deus como um instrumento para libertar a vida de pessoas. Sétimo sonho, preste atenção, sétimo sonho de que você é um escolhido por Deus. Quando você sonha com a cruz, ou você sonha com a sala do trono, aonde você vê o trono de Deus, o sonho, e você não consegue olhar para o rosto de Deus, mas você sabe que Ele está ali. Esse é o sétimo sonho, tá? Que significa, esse é um sinal de Deus que você foi escolhido por Ele. E antes de eu falar agora do último sonho, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Tem muita gente aí que vai ser abençoada através dessa palavra. O oitavo sonho é se você sonha com uma voz ou com alguém dentro do sonho como um instrutor para você, certo? Esse é um dos sinais de que Deus escolheu você também. Você sabe que isso aconteceu comigo mais de uma vez, de ter um anjo ao meu lado dentro do sonho. Um anjo ao meu lado dentro do sonho. E aquele anjo, ele me dava instruções, ele me dizia o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer. E outras vezes pode até não ser um anjo, mas pode ser até o próprio Espírito Santo que está visitando você no sonho e que o Espírito Santo está lhe visitando. Se você já teve esse sonho de alguém me instruindo dentro do sonho, de alguém lhe guiando dentro do sonho, saiba que você é um escolhido de Deus e Deus já está trabalhando na sua vida de uma forma muito especial. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que essa palavra é uma palavra profética e certamente se isso aconteceu com você ou acontece, Deus tem um propósito muito grande para a tua vida. E eu vim aqui só para confirmar isso, certo?